entre nós, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela visita. Os demais, mais alguém? Não, acho que todos são de casa. Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6. Estamos entrando em textos difíceis, então nós vamos observar. Eu vou procurar explicar o texto com a maior simplicidade possível e ajudá-los, os irmãos a entenderem o cenário que é formado aqui. Os irmãos devem compreender que isso que nós estamos mostrando nesse texto, na compreensão, existem dentro da teologia pessoas que entendem, que leem a Escritura, e principalmente o livro de Apocalipse em si, de formas distintas. Existem o que são chamados preteristas. Os preteristas dizem que tudo que nós estamos lendo aqui, tudo, tá bom? Já se cumpriu no primeiro século. Todas essas questões já foram ocorridas. O anticristo já surgiu, o anticristo era um dos imperadores de Roma. Jesus já retornou. Retornou como? Ele retornou de forma invisível no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E nós já estamos no reino milenar. Esses são aspectos da visão preterista. Difícil de abraçar, certo? Muito difícil, muito complicado, porque soa como muito falacioso no sentido não desonesto, mas não se harmoniza. Nós vemos as profecias que precisam ser cumpridas. O anticristo marcou as pessoas com 666. Onde foi isso? Como? Não faz sentido. Existe a visão idealista. Os idealistas dizem que o livro de Apocalipse não é real, não é literal, não deve ser entendido na sua maior parte como literal, mas simplesmente está contando para nós uma ideia, mostrando para nós a luta constante entre bem e mal. Então, toda vez que você vê dragão, está falando do mal que existe no mundo. E quando você vê outros aspectos de bondade, tudo isso é bem e mal. E sempre vai existir uma batalha entre o bem e o mal durante toda a história. Então, isso é a visão chamada idealista. Existe a visão chamada histórica. Os históricos olham o livro de Apocalipse e dizem que o livro de Apocalipse tem um cumprimento dentro da história como etapas. Então, eles foram etapas que foram ocorrendo ao longo do desenrolar de todos os séculos, não no primeiro século. Preterista, primeiro século. Históricos, tudo que você está lendo aqui, por exemplo, a igreja morna, eles falam que é a igreja do século XIX, século XX. A igreja de Sardes, que tinha fama de estar viva, está morta. A igreja romana da era medieval. A igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja da era apostólica. Então eles conseguem pegar e enxergar eras. E existe a visão futurista ou visão profética. A palavra profética gera muita confusão no meio, então nós optamos pela visão chamada futurista. Nós entendemos que o que está relatado aqui é referente, o capítulo 2 e 3 já se cumpriu. Capítulo 4 em diante é futuro. É nosso futuro ainda. Então tudo que nós estamos falando aqui não aconteceu, mas vai acontecer. É a certeza. João viu. Não há possibilidade de mudar isso. Há pessoas que dizem que sim. Olhando para essa história, vendo esses elementos, se nós mudarmos a postura, o mundo mudar de postura, a história vai mudar. Não tem como isso acontecer. Por isso que você tem um registro. Isso aqui é um documento, Deus disse. João fala, eu vi acontecendo isso. Então não tem a chance de acontecer de forma diferente ou de não acontecer, tá bom? Então, dito isso, vamos olhar aí, estamos vendo a cena celestial, Jesus no trono, ele abriu o primeiro selo e o anticristo apareceu. Diz assim, quando abriu o primeiro selo, ouvi uma voz dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. E vi então, e eis que havia um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco na mão, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e saiu para vencer. Já vimos esse personagem. Versículos 3 em diante diz assim, quando abriu o segundo selo, o cordeiro que está abrindo, é Jesus, tá? Quando ele abriu o segundo selo, o segundo ser vivente disse, vem. E eis que outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis que havia um cavalo preto, e o seu cavaleiro havia na sua mão, com seu cavaleiro, uma balança. Então ouvi uma voz
que vinha do meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. E quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. Então olhei, e eis que havia um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. É até aí que nós vemos, até aí que nós vamos caminhar hoje, tá bom? Então vamos ver os aspectos relacionados ao texto dessa noite. A verdade central do texto dessa noite é essa, a lição principal nos diz o seguinte: aproxima-se um terrível futuro para quem rejeita Jesus. É a certeza de que um futuro está cada vez mais próximo, rapidamente se formando no horizonte. Já dá para algumas pessoas, dizem que já começamos a vislumbrar os relâmpagos dessa tempestade que se aproxima rapidamente sobre a história. Isso vai acontecer. Então, o que tempestade é essa? Quais são as marcas? E agora nós vamos ver que vão mostrar quando a tempestade chegar, quais são as evidências deste momento. A explicação do texto, Jesus abre lá os 7 selos, lembra que ele foi apresentado como o leão e o cordeiro ao mesmo tempo, porque o leitor antigo identificava Jesus como leão da tribo de Judá, Jesus como a igreja entendia Jesus, os judeus entendiam Jesus como leão da tribo de Judá, e a igreja, Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse símbolo é muito forte para dizer, não tenham dúvida, esse que está no trono, que é digno de honra e glória, é o Cristo, o Messias de Israel e o Salvador Redentor da igreja. Ele então vai abrir os selos e o começo do fim se inicia. Ele vai descrever 4 personagens, as Bíblias apresentam essas figuras e elas realmente devem ser levadas a sério. Sempre você vê os 4 cavaleiros como um prenúncio de algo ruim que está prestes a ocorrer. Esses 4, que hoje nós vamos conseguir olhar os 4 e entender os 4, vamos mostrar por que eles são descritos desta forma, tá bom? Em primeiro lugar, nós já vimos lá que o primeiro cavalo, o cavaleiro branco, e o primeiro selo abriu, ele é o anticristo e o seu império. É o governante que vai surgir, não surgiu, vai surgir. A Bíblia descreve em vários lugares a ideia desse personagem. Quem puder ler depois, no domingo eu não consigo fazer isso. Daniel capítulo 7, ele é chamado de o chifre pequeno. É alguém que aparece pequeno. Chifre na Bíblia é sinal de poder, de autoridade. Então ele começa pequeno e ele cresce. E a Bíblia fala em Daniel 7 que ele tem olhos, que ele tem boca, e que ele fala de forma insolente, que ele produz na mente dos seus ouvintes pavor. E ele fala, Daniel chega a dizer que ele fala coisas assustadoras contra o Altíssimo. E Daniel está olhando para ele assustado com essa visão. Depois ele aparece no capítulo 9 de Daniel. Depois ele aparece em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Os textos da Bíblia vão falando sobre ele. O próprio evangelista João, quando ele escreve as suas cartas, ele diz: filhinhos, há muitos anticristos que saíram mundo afora. E aí ele descreve outros personagens menores, dizendo, qualquer pessoa que nega que Jesus é Deus, qualquer pessoa que nega que Jesus encarnou, veio em carne, essa pessoa tem o espírito do anticristo. Mas há de surgir alguém muito perverso. A personificação do mal. Daniel capítulo 11 fala sobre ele e assim vai. A Bíblia não esconde. Temam esse homem, falando para a terra, não para a igreja. Temam esse homem porque ele surgirá. E quando ele surgir, ele não vai ser odiado, ele vai ser aclamado e as pessoas o abraçarão como sendo alguém extraordinário. Não procure entre os artistas, não procure entre os políticos poderosos do mundo, ele surgirá como Jesus. Insignificante, desconhecido e foi crescendo em fama até chegar no seu poder. Então não é ninguém poderoso. Ele não é um religioso também. Não procure ele entre os líderes religiosos. O anticristo é um personagem, um general poderoso, é um político com poder militar. Esse é ele. Ele vai surgir e vai ser amado pelo mundo.
Hoje nós vamos ver um segundo personagem, um segundo cavaleiro que aparece aí, a ideia do cavaleiro vermelho. Então no versículo 3, vai dizer o seguinte: você viu que tem 4 seres viventes, 4 anjos querubins, cada um deles com uma face. Um tem rosto de boi, um tem rosto de leão, um tem rosto de homem, um tem rosto de águia. E cada um deles chama alguém. Então, para nós aqui não é importante identificar qual dos seres viventes está chamando. Eu já vi livros, li alguns autores que tentam identificar, olha, o rosto de homem chamou o anticristo. Aquele que tem o rosto de águia chamou não sei o quê. Não precisamos fazer isso. Para nós isso aí é secundário e totalmente especulativo. O fato é que cada um dos seres viventes poderosos chama. E quando ele chama, esse personagem aparece. É um personagem real. É um personagem de fato. No caso do anticristo, mais ainda concretamente falando, é um ser humano. É um homem que nasceu. Uma pessoa. Tem RG, tem número, tem CPF, ele existe. Vai existir na história. Os outros personagens, não sabemos identificar se eles são pessoas que vão fazer isso, ou se, mais provavelmente, está falando sobre espíritos ou entidades espirituais que vão promover isso. Veja o que acontece nesse selo aqui especificamente. Segundo selo está sendo aberto. Verso 3. Quando o segundo selo foi aberto, vi o segundo ser vivente dizendo: vem. E esse vem, já falei para vocês que a ideia é de vem aqui e vai. E então apareceu um cavalo vermelho. A palavra vermelha aí na língua grega é a palavra realmente pyros, quando fala de pirotecnia. Pyros é o vermelho produzido pelo fogo. Aquela coloração, por exemplo, quando você risca um fósforo e ele dá aquele brilho rápido vermelho e depois ele fica ali, é isso. Esse cavaleiro tinha um tom avermelhado muito forte, como se ele fosse um cavaleiro realmente de fogo. A Bíblia não descreve, mas fala da cor dele. Relacionado totalmente, não há nenhum deles que discorda, nenhum teólogo que discorda que essa cor está relacionada ao sangue. Ele irá produzir morte como sem igual. Esse personagem, essa entidade, quando surgir, a Bíblia diz assim que foi-lhe dado. Esse foi-lhe dado significa que ele vai fazer isso debaixo da autoridade de alguém. Alguém disse, faça isso. E quem é que fez? É Deus. Deus falou, vá lá agora e tire a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. O surgimento desse personagem, desse cavaleiro, a primeira contato que acontecerá na terra é que a paz social entre os seres humanos vai ser abalada de uma maneira. Hoje nós já temos isso, mas haverá um abalo social tremendo. As pessoas vão se odiar e elas vão começar a se matar. Nação vai odiar nação. As pessoas não terão amor. Deixe marcado aqui, para que você possa entender, deixe marcado, que eu vou transitar entre os dois, e abra sua Bíblia em Mateus 24. O sermão profético de Jesus a respeito do tempo em que o anticristo surge. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 3, fala sobre Jesus andando pelo templo, os discípulos estão mostrando, Senhor, olha que prédio lindo, olha que templo imenso. E Jesus surpreende os seus discípulos dizendo assim, Mateus 24, 2, ele, porém, lhes disse, vedes tudo isso? Os discípulos estão mostrando, olha o templo, Senhor, o nosso templo é lindo. Jesus fala, em verdade vos digo, versículo 2 de Mateus 24, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus fala isso, os discípulos se assustam, como assim? Ele fala, tudo aqui vai ser destruído. Já aconteceu na história? Se quiser marcar na sua Bíblia, já aconteceu. No ano 70, não ficou pedra sobre pedra. Os romanos colocaram fogo em Jerusalém, colocaram fogo no templo, o templo tinha muito ouro, o ouro derreteu, grudou em pedras e tal. Eles levaram isso. Nem as pedras ficaram naquele lugar, foi completamente destruído. Aí os discípulos dizem assim, verso 3, no Monte das Oliveiras, achando-se assentado, quando Jesus achava-se assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, se quiser grifar na sua Bíblia a palavra em particular, o que Jesus vai dizer agora não é um discurso público, não é um discurso para todas as pessoas, é um discurso para uma orientação para os seus discípulos. Aí já acende o alerta, olha, ele está trazendo uma orientação que não faz parte daqueles discursos que eles proferiu abertamente.
Em particular, ele vai dar uma orientação. Ele diz assim: os discípulos fazem 3 perguntas. Dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? Que coisas? Destruição do templo. Ok? 2. Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E a terceira: que sinal haverá da consumação dos séculos? Jesus recebe 3 perguntas, ele responde 2 e deixa uma sem responder. Jesus então começa a dizer quais são os sinais. Ele não responde quando acontecerão essas coisas. Ele não fala quando é que o templo vai ser destruído. Não avisa os judeus, olha, daqui a 30 anos tudo vai ser destruído. Ele não avisa. Deixa isso em secreto. Mas ele começa a passar os sinais. Quais são os sinais da tua vinda, do seu retorno para a terra? Em terceiro lugar, na verdade, quais seriam os sinais de que a história vai terminar? A consumação dos séculos. Essas 2 ele responde. E ele diz assim, verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos, está assim na sua versão, né? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A primeira marca de que o período da tribulação, o pior período da história, narrado no livro de Apocalipse, iniciou, é que vão começar a surgir falsos cristos. Isso está diretamente associado com o cavalo branco. Quando o espírito do anticristo for liberado para a terra, esse personagem vai surgir sorrateiramente. Mas muitos indivíduos vão começar a dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Haverá um espalhar no mundo de pessoas dizendo, eu sou o Messias. Se você conhece história, se você está familiarizado com a história da humanidade em geral, você vai descobrir que isso nunca aconteceu. Até pouco tempo atrás. No século XX, a partir do século XX, assustadoramente começaram a despontar mundo afora pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Na década de 80, quando um homem tentou matar o Papa João Paulo II, ele tentou matar o Papa na época, ele foi preso e foi levado num tribunal. E aí perguntaram para ele no tribunal italiano, por que você tentou matar o Supremo Pontífice Romano? Ele disse, eu tentei matá-lo porque eu sou o Cristo. Ok. Anos depois, numa das Guianas aqui francesas, um homem chamado Jim Jones reuniu diversos seguidores. E ele convenceu os seus seguidores a praticarem suicídio coletivo. E nos seus escritos descobriram que ele dizia, eu sou o Cristo. Isso não acontecia antes. Um homem que cresceu na igreja presbiteriana e depois abandonou a igreja presbiteriana e fundou uma igreja chamada Igreja do Mar Imenso, um homem chamado Sung Myung Moon, o conhecido Reverendo Moon. Ele criou uma seita no Brasil e as pessoas se reuniam. Uma vez por mês ele reunia multidões em estádios no centro do nosso país. E eles participavam da ceia. Ele retirava 1 litro de sangue dele, 1 litro de sangue da sua esposa, era diluído em vinho e as pessoas bebiam. E ele dizia, por que temos que beber o seu sangue misturado, diluído, claro, era uma pequena porção. E ele disse, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus falou, olha, quais são os sinais da sua vinda? Começarão a surgir pessoas dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Texas, Dallas, um grupo de pessoas se reuniu num sítio, o FBI, quando invadiu, as pessoas se mataram. O homem lá dizia, eu sou o Cristo. Queridos, isso nunca aconteceu. Mas nos últimos 40 anos para cá, pessoas dizendo eu sou Cristo começaram a enfaticamente surgir. Pastor, graças a Deus que eles estão longe daqui, não é? Verdade? Já ouviram falar aqui de um homem chamado Henri Cristo no Brasil? Parece alguém são, nas coisas que ele apresenta, não parece. Mas o importante é que ele diz quem ele é. Para alguém ele diz que ele não é. Ele claramente diz, eu sou Jesus. E a Bíblia fala que enganaram a muitos. Você acredita que ele tem diversos seguidores, muitos seguidores no Brasil? Uma das marcas, Jesus falou, quando isso começar a acontecer, pessoas vão surgir dizendo, eu sou Cristo. Isso é o primeiro cavalo. E enquanto essas pessoas começarem a dizer, eu sou Cristo, o personagem principal vai se levantar e dizer, eu sou o Cristo. E Jesus falou, vocês vão abraçar. Disse claramente, eles será aclamado e o mundo vai carregá-lo no colo, dizendo, verdadeiramente chegou nossos Messias.
porque o Messias, Jesus, nasceu num berço humilde e andava num jumento. Mas esse não, esse é poderoso, é um guerreiro implacável, montado num cavalo branco, mostrando a sua pretensa santidade, poder, e vai enganar as pessoas. Mas vocês viram que quando o segundo selo foi aberto, imediatamente um personagem entra na história. E a primeira coisa que ele faz é fazer com que os homens, as nações, as pessoas sejam colocadas umas contra as outras. E aí Jesus diz assim, verso 6, Mateus 24, em paralelo com Apocalipse, tá bom? Estou mostrando a conexão entre os dois. Jesus e João estão falando do mesmo evento. Jesus diz assim, então certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus diz, segunda evidência, depois do aparecimento de vários cristos, é o surgimento de guerra entre nações. Então, se você de novo conhecer a história, começar a olhar para a história, você vai descobrir que do último século para cá, ou pelo menos se você quiser olhar de 1900 para cá, nunca, as guerras de 1900 para cá superam toda a história da humanidade. Somente entre 1900 e o ano 2000, nós tivemos duas grandes guerras mundiais envolvendo o mundo inteiro. Nunca isso aconteceu na história. Jesus falou, olha, vocês vão começar a ouvir rumores. Não sei quantos de vocês estavam ontem assistindo televisão e começaram a ver no noticiário. Simplesmente o Irã enviou 200 drones. Drones fortemente armados para bombardear todo o território israelense. Israel estava preparado, eles têm uma defesa realmente fantástica. E além da sua defesa fantástica, nós acreditamos numa defesa sobrenatural. A parcela de sucesso dos iranianos foi irrisória. Foi pífia, foi vergonhosa. Israel abateu praticamente tudo. E deu um recado. Nós podemos nos defender. Mas será que vocês podem se defender do nosso ataque? Então o Irã atacou e logo depois mandou um comunicado para a ONU dizendo, nós atacamos, mas o nosso ataque já parou. Foi um ataque de retaliação, nós não queremos entrar numa guerra. Porque Israel está pronto para entrar numa guerra. O poder militar de Israel, ele suplanta o número de ogivas que Israel tem. Israel tem 90 ogivas nucleares. Sabe quantos precisam para destruir um país? Ou uma região enorme? 90 sobre o seu poder. A força aérea, o exército iraniano é 5 vezes maior do que Israel. Numericamente, não em poder. Então o mundo pediu, por favor, não retalhe, não responda, não faça isso, não faça aquilo. E o próprio Irã fez o comunicado. Nós atacamos e paramos. Mas quem viu ontem a nuvem de mísseis, de drones sendo espalhadas, e aí houve uma reunião de emergência no Conselho de Segurança ontem à noite. Hoje o Conselho, o G7, os 7 países mais ricos do mundo se reuniram para tratar da questão e o mundo está apavorado com o que pode acontecer. Jesus disse, haverá um momento na história que nós ainda não estamos vivendo, mas vocês já estão percebendo. Ontem, mostrando para minhas filhas um dos vídeos, o que mais me chamou a atenção foi uma multidão correndo pela rua e o fogo passando pelo céu e uma multidão correndo desesperada buscando onde se abrigar. E Jesus disse, quando o segundo cavaleiro for liberto, ele vai produzir uma inimizade tamanha entre o mundo que os homens vão se matar mutuamente. Haverá uma carnificina nesse mundo como nunca houve. É por isso que esse cavaleiro se apresenta como um cavaleiro vermelho e ele tira a paz da humanidade. Lá no livro de Apocalipse, que nós vemos agora, fala que ele recebeu na sua mão uma grande espada. A palavra grega usada para descrever essa grande espada lembrava para o leitor do primeiro século uma espada comprida usada pelos romanos. Era a espada que implementava nas nações, segundo a língua deles, a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Os romanos entravam no lugar e impunham a paz pela espada, dizendo, ou vocês submetem ou eu mato vocês. Então o romano pacificou o mundo com a sua espada. E ele exercia a execução de pessoas com uma espada própria, uma espada comprida. E o texto é dito que esse personagem surge com essa espada. A espada do juízo.
A espada. Lembram quando o apóstolo Paulo diz aos Romanos, em capítulo 13 de Romanos, dizendo assim: toda autoridade é instituída por Deus. E se alguém resiste à autoridade, trará sobre si mesmo a condenação. E aí ele é dito o seguinte: teme a autoridade, porque não é à toa que ela tem na mão uma espada. Ele fala, Deus deu para essa autoridade civis o poder de matar. Paulo está dizendo, Deus constituiu nas autoridades do mundo afora poder. Autoridades do mundo têm poder de exercer a pena de morte. A pena de morte está na Bíblia. Paulo diz, temam a autoridade porque ela tem a espada na mão. Se ela usa bem ou mal, aí é uma outra história. As pessoas são perversas, corrompidas, erram na forma de exercer o juízo. Mas Deus instituiu. E esse personagem, ele traz a guerra sobre o mundo como nunca viu. Versículo 6, Jesus diz assim, portanto, se levantará nação contra nação. A palavra nação contra nação, usada aqui no versículo 7 de Mateus 24, é a palavra etnia. Uma etnia vai se levantar contra outra. E depois, na sequência, ele fala um reino contra outro. Então ele fala assim, é uma briga de etnias e há uma briga de reinos, de povos, tá bom? Então nós temos uma briga, é uma guerra civil. Eu não sei quantos já presenciaram isso, é assustador. É uma matança dentro do seu povo e uma matança entre países. Por que as pessoas vão fazer isso? Porque esse espírito desse cavaleiro vai incitar as pessoas dizendo assim, mate. Por qualquer coisa as pessoas vão ser eliminadas. Haverá morte nas famílias, haverá morte nas cidades, haverá uma carnificina, como o próprio Jesus disse, como nunca houve nessa terra. Por isso as pessoas preferem que isso daqui seja tudo figurado. Mas Jesus disse, esse será o sinal de que eu estou próximo a vir. Haverá um líder, muitos falsos cristos, e haverá morte e guerra entre as nações. Então, o que vocês estão vendo na televisão acontecer é só um prenúncio disso. Mas virá o dia, e vem muito rápido a hora, em que as nações vão se matar. Em que os bragantinos vão matar uns aos outros nessa cidade. Ah, pastor, cidade interior tranquila. As pessoas vão se matar nessa cidade. Vão se matar no nosso estado, no nosso país e mundo afora. Incitadas por um poder espiritual que transcende a compreensão humana. Muito bem, se você olhar no versículo 8, Jesus deixa claro, porém, tudo isto é só o princípio das dores, é só o início das dores. E aí ele diz, vocês serão atribulados, vocês aqui entenda judeus. Vocês serão atribulados e vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não está falando da igreja, está falando dos judeus. Já aconteceu dos judeus serem odiados por todas as nações? Já aconteceu, mas vai acontecer numa proporção sem igual. Isso vai chegar. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros, e se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu gostaria que fosse diferente o texto, mas a Bíblia fala que muitos homens vão surgir e vão enganar pessoas. Verso 12, Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Por que as pessoas vão matar uns aos outros? Porque a iniquidade vai ter avançado tanto que vai chegar uma hora que o amor esfriou. Hoje, nós já experimentamos um pouco isso. Você está na sua casa assistindo um programa de televisão e passa um jornal e fala, olha, fulano matou não sei o que lá, e aí conta um caso com requinte de crueldade tremenda. E logo no final o jornalista fala, tenha uma boa noite. E aí você muda de canal, vai assistir um filme, vai comer um pedaço de pizza. Você acabou de ouvir uma barbárie, mas aquilo já não produz nas pessoas o mesmo efeito. Antigamente, se algum tipo de cena muito cruel fosse narrada, havia comoção nacional, as pessoas saíam na rua. Hoje, quando foi a última vez que você viu um protesto? Porque fulano, um idoso foi amarrado, queimado, crianças são judiadas. O amor das pessoas hoje já está esfriando, mas quando o Cavaleiro Vermelho for liberado, o mundo vai experimentar uma guerra social como nunca viu. Jesus está alertando, escapem disso. Volta para Apocalipse. Quando abriu o outro selo, o terceiro selo, vi um outro ser vivente dizendo, vem, e eis que apareceu um cavalo preto.
e o cavaleiro na sua mão tinha uma balança. Então o próximo personagem a aparecer, então o segundo selo fala da retirada da paz mundial. O terceiro selo, ele fala de, tá aí, aparece para você, fome, miséria e escassez. Então veja, o anticristo surge, o anticristo não está fazendo isso, ele está discretamente esperando o momento de ser a solução. A paz mundial é tirada, os conflitos começam sem igual, e quando você tem guerra, nação contra nação, um atacando o outro, não dá tempo de fazer plantar, ter agricultura? Um país bombardeia o outro, um país queima tudo, o que começa a acontecer? Fome. E então o texto diz assim, olha, o cavaleiro estava montando um cavalo negro e na sua mão tinha uma balança. Balança na Bíblia significa sinal de equidade e justiça. Essa é a ideia aqui. Então, o próprio texto em Provérbios fala assim que a balança desonesta é uma ofensa para Deus. Deus quer que as pessoas tenham pesos justos. Então, esse cavaleiro vem sobre a humanidade e na sua mão ele tem uma balança. E essa balança é exercida para fazer o seguinte. Ouvi uma voz como a voz no meio dos quatro seres viventes, entenda-se aí, voz, em todos os momentos ele escuta um dos seres viventes falando. Agora ele fala que é uma voz que não é dos seres viventes, ou seja, é o próprio Deus. Uma voz do meio dos seres viventes. Do trono de Deus sai uma voz dizendo o seguinte: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Nós não estamos familiarizados com essa medida, não é? Você não vai no lugar e fala, viu uma medida de trigo? Me vê 3 medidas de cevada, isso para nós não faz muito sentido. Mas o que é uma medida de trigo? Na língua grega, isso significa uma medida de trigo é 1 litro, simboliza 1 litro, e 1 litro é menos do que 1 quilo, então é por volta de 700 gramas. É dito para esse cavaleiro o seguinte, 700 gramas de trigo vai custar 1 denário. E o que é isso? 1 denário é o trabalho, é o pagamento dado a um trabalhador. A pessoa trabalhava o dia inteiro. Hoje, no Brasil, o salário é mensal. Às vezes tem pessoas que recebem semanal, quinzenal, mas normalmente é mensal. Você trabalha um mês e alguém te paga. No tempo antigo, não. O salário era de todo dia. Você trabalhou, no final do dia a pessoa te pagava. Qual o valor do seu trabalho? 1 denário. Então, 1 denário era suficiente para você comprar mantimento para sua família, para você fazer uma série de outras coisas. Neste momento da história, a voz de Deus diz assim: cavaleiro, vá até a terra e faça com que uma medida de trigo custe 1 denário. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, 1 denário para nós não faz sentido. Se você chamar alguém para trabalhar na sua casa, um pedreiro, e você fosse pagar uma diária para ele, qual seria o valor aproximado de uma diária de um pedreiro, de uma diarista ou de um jardineiro? Aproximadamente. R$ 250? Então vamos pegar aí que a pessoa trabalhou um dia e recebeu R$ 250. O texto está dizendo que quando esse cavaleiro surgir, ele vai produzir uma fome na terra suficiente de modo que 700 gramas de farinha de trigo vão custar R$ 250. Vocês sabem quanto custa 1 quilo de farinha de trigo hoje? R$ 6. Vai passar de 6 para 250. O que vai ser então 1 quilo de carne? Haverá uma fome tão brutal na terra que as pessoas provavelmente vão comer os seus pets. Ah, pastor, não farei isso. As pessoas vão matar toda a criatura. Você sabia? Isso já acontece em alguns lugares do Brasil. Pastor, isso acontece? Acontece. Eu tenho missionários que trabalham entre os índios. E ele disse para mim, um missionário disse assim, índio não tem bicho de estimação. Ou ele tem bicho de estimação provisório. Então tá lá, tá na oca, tem um macaquinho aqui, uma arara. Ah, que bonito, ele dá comida, ele brinca, tal, enfeita ali. Ele vai caçar, não pega nada. No outro dia ele vai caçar, não pega nada. No outro dia vai caçar, não pega nada e começa a ter fome. Sabe o que ele faz? Ele mata esse animal de estimação, ele serve a sua família e vida que segue. Mas nós estamos falando de um período na história em que R$ 250 vão comprar 700 gramas de farinha. Sabe quantos 700 gramas de farinha de trigo? E veja, existia 2 tipos de comida, 3. 2 tipos de comida na época antiga. A produzida com trigo e a produzida com cevada. Então você sabe assim,
Os pães feitos com trigo eram para as pessoas mais nobres, era mais caro. A cevada era mais barata. Tanto é que ele diz aí, ó, uma medida de trigo, 1 denário. E de cevada? 3 medidas de cevada, ou seja, 2 quilos de cevada, 1 denário. Então as pessoas vão ter que escolher. Eu compro 700 gramas de trigo e com 700 gramas de farinha de trigo eu posso fazer 2 pães. Só isso, R$ 250, 2 pães. Ou eu compro 2 quilos de cevada e faço um pouco mais de pão, mas é um pão que vai dar mais pão, mas é um pão menos nutritivo. Ele não vai produzir a energia que o seu corpo precisa. Então as pessoas vão ter fome. E elas vão continuar matando, roubando. Hoje você não vê que as pessoas estão começando a desafiar, a entrar e roubar, falar, estava com fome, fui lá e roubei. A escassez no mundo de comida vai ser tão brutal que as pessoas vão matar por comida. Vocês estão olhando para esse cenário e entendendo que isso daqui é mais sério. Jesus está dizendo, haverá nesse tempo uma calamidade sem igual. Guerra e fome no mundo inteiro. Mas ele diz uma coisa interessante, a parte final diz, e não danifiques o azeite e o vinho. Que preocupação é essa? Destrua tudo na terra, pegue a sua balança e faça com que as pessoas tenham fome, mas não destruas o azeite e o vinho. Há 2 possibilidades. A primeira é que Deus esteja falando para o cavaleiro. Destrua o alimento na terra, mas não toque no azeite e no vinho. Alguns entendem que se Deus está falando isso para o cavaleiro, porque azeite e vinho estavam muito relacionados. O vinho estava relacionado a algum tipo de alívio. A pessoa bebia para esquecer das suas tragédias, bebia para ter um mínimo de alegria. Isso acontecia até entre os escravos. As pessoas bebiam para esquecer da miséria em que ela vive. Então é como se Deus dissesse, olha, não toque nessas coisas que são necessárias para suportar a tragédia. Outros dizem que Deus não está falando para o cavaleiro, mas está alertando a humanidade. Olha, não destruas o azeite e o vinho, porque tudo que for mais vai ser destruído. Quando nós pensamos nessa ideia, azeite e vinho eram propriedades especificamente usadas muito pelos ricos. O rico tinha a capacidade de armazenar azeite e guardar vinho. Então, alguns também comentaristas dizem, olha, Deus está falando que vai haver fome, mas a fome não vai tocar em todos os lugares. Haverão pessoas que vão ter azeite e vão ter vinho. Isso já acontece hoje ou não? Em lugares, as pessoas famintas passando fome, em outros lugares, as pessoas esbanjando. Em 1998, eu estava estudando no seminário Palavra da Vida e veio um rapaz, veio do continente africano, fazer uma palestra. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi falar para 200, 300 alunos sentados ali. E ele começou a contar, a gente era de partir o coração, ele chorou. Aí ele falou assim, eu chorei, me levaram para conhecer o país. Em primeiro lugar, que depois de conhecer alguns passeando aqui, me levaram ele num supermercado. Quando ele entrou no mercado, ele parou e começou a chorar copiosamente. A pessoa que levou ele não sabia, falou, meu Deus, o que aconteceu, está passando? Ele chorava. Quando ele se recompôs, ele falou, eu não acredito que existe isso. Um lugar em que você passa que tem comida para você pegar. Ele falou, não, você não tem ideia. Você não tem ideia o que é meu país. Isso daqui é inimaginável. A pessoa então explicou, ele se recompôs, viu como funcionava. Passaram 2 dias, ele estava com outra pessoa e a pessoa foi servir para ele um cachorro quente. Então fez aquele pão bem grandão, pôs purê, pôs um monte de coisa. Quando ele viu o pão daquele tamanho, ele começou a chorar de novo. Ele falou, é para fazer o quê? A pessoa, como fazer o quê? Para você comer. Ele falou, isso daqui é a refeição da minha família por vários dias. Isso tudo aqui é só para mim? Só para mim. Não. Se isso aqui ficasse na minha família, nós íamos partir e as pessoas iam pegar pedacinhos e iam comer durante dias. Fome ao extremo. Olhando visualmente aqui, eu não vejo ninguém nessa situação hoje de falar, nossa, estou passando fome. Mas se você alguma vez na sua vida já passou fome, você pode imaginar o que é. Anos atrás, vi uma reportagem no Brasil de cortar o coração. Havia uma família em estado de fome extrema, absoluta, miséria absoluta. A mãe pegou uma caixa de papelão, tirou a folha do papelão e ela rasgou,
fiapinhos do papelão para parecer miojo. E ela ferveu na água e ela dava papelão para a criança comer. Papelão na água. Para forrar o estômago daquela criança. Isso é fome, gente. E Jesus está dizendo, vem dias pela frente. Não importa quão farto seja esse mundo. Vem dias pela frente. Em que a paz vai ser tirada. Já que não querem o príncipe da paz, então vão desfrutar da ausência dela. Já que não querem ter fome e sede da justiça, vão ser carregados, vão ser fartos da maldade e da violência. E a fome vai tomar conta desse mundo como nunca aconteceu. Os gado vai morrer porque não vai ter o que comer, os pássaros vão morrer. Haverá fome, a fome não vai tocar só a raça humana, vai tocar o reino animal também. O texto diz assim, então, verso 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivente dizendo, vem. E eis que olhei, e aí então é o personagem mais assustador dos quatro. É dito que ao olhar, eu olhei e vi um cavalo, na minha versão diz amarelo. Quem tem outra cor aí? Todo mundo tá amarelo? Ah, que interessante. Ninguém tem outra cor? Muito bem. A palavra certa não é a palavra amarelo. Eu não sei porque a palavra aqui é cloros. Quem já viu a cor de um cloro? Quando você pega lá o cloro, ele tem um tom amarelo esverdeado. A tradução melhor seria verde. A ideia aqui é de alguém... Por que essa cor? É a cor, é a palidez de um cadáver. Essa é a coloração. Lembro que em 94, antes de eu ir para o seminário, eu estava fazendo curso de administração. E eu não sei porquê. Lá estou eu no curso de administração e alguém disse, hoje vai ter uma visita ao laboratório de anatomia. Anatomia? Vocês vão visitar o laboratório de anatomia. E nós entramos no laboratório de anatomia aqui da faculdade da Universidade de São Francisco. Eu não estava entendendo nada, não, é obrigatório, todo mundo tem que ir e tal. Eu entrei, o cheiro era horrível. Haviam cadáveres sobre as mesas. Havia um grande tambor, uma grande piscina de inox. E alguém com um gancho puxava os corpos. Corpos de quem? Pessoas que morrem na cidade, morrem em alguns lugares indigentes, eles são doados para estudo, no caso medicinal. E chama atenção que o formol, onde eles ficavam, a coloração daqueles corpos quando eram tirados, eles eram esverdeados. Se você vai visitar uma pessoa e a pessoa tem uma alteração das suas funções hepáticas, principalmente, ela começa a ter um tom amarelado, um tom esverdeado. Ela fica com uma coloração de pele diferente. E Jesus, o cordeiro, fala, vem, e aparece um cavaleiro, e esse cavalo tem a cor da morte. As pessoas da época sabiam, elas olhavam a cor de alguém e falavam, essa pessoa vai morrer. Nós não olhamos para a pessoa dizendo assim, nossa, a cor tá tão boa, né? Tá rosadinho, tá não sei o quê. Não falamos assim, o tom da pele melhorou. Mas quando você olha uma pessoa, ela vai ficando com uma coloração específica. As pessoas falam assim, não está bom. Nós sabemos uma infecção em alguém pela coloração da pele. E o texto diz que esse cavaleiro montado sobre esse cavalo vem sobre a cor do cloro. A cor um amarelo esverdejante, pálido, a palidez de alguém que vai morrer. E o texto diz mais. O seu cavaleiro, alguém que está sentado sobre ele, o cavaleiro se chama Morte. Os outros é violência e fome. Agora vem um terceiro personagem como se fosse a personificação da própria morte montada nesse cavalo. E olha o que ele faz. Enquanto ele caminha pelo mundo, o quarto cavaleiro, o texto fala assim, ele era seguido por quem? O quarto cavaleiro vem seguido de alguém, ele não vem sozinho. Quem está seguindo ele? Olha na sua Bíblia aí. Quem? Não entendi. O inferno. Ele fala, esse cavaleiro montado no cavalo da morte, porque as doenças, os problemas do mundo são brutais, fome, guerra. Aparece um cavaleiro chamado Morte e imediatamente seguindo a ele, ou seja, andando atrás dele, vem o inferno. É a figura dramática da morte andando sobre a terra, literalmente. E assim que ele vai ceifando as vidas, a grande boca do inferno vai tragando essas pessoas porque elas são perdidas. Elas não são salvas, a igreja não está aqui. Então ele está descrevendo alguém que morre e a pessoa fala assim, descansou das suas tragédias. Não,
Ela foi lançada num nível de tragédia pior. Ela morre e o inferno está imediatamente às portas, esperando ela. Não há escape para isso. E o texto foi dado, diz assim, ao quarto cavaleiro foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Muitos dizem que o quarto cavaleiro é a síntese de todos os outros, tá bom? Então ele mata pela espada. Quem é que matou com a espada? O vermelho. Mas ele fala então que a morte se aproveita das pessoas que morreram pela espada e traga essas pessoas. Ele mata pela fome. Quem matou pela fome? O cavalo preto. Ele pega essas pessoas também. E aí na minha Bíblia fala assim, ele mata pela mortandade. Meio redundante, mortandade não é muito boa. Qual é a palavra que aparece para você? Como? Doença. A palavra grega usada aqui é a palavra pestilência. Ele vai matar pela peste. Então, queridos, Covid, quantos vocês acham que o Covid matou nesse mundo? Quantas doenças a peste negra matou? As doenças que surgiram no mundo mataram muitas pessoas, mas o texto está dizendo que esse último cavaleiro, se aproveitando dos demais, terá ceifado da história da humanidade, por meio da espada, da fome e da peste. Haverá uma pestilência. Por quê? Há muitos cadáveres, pessoas vão morrer na rua. A peste vai se alastrar, sem controle, não tem como conter isso. Os insetos, as doenças vão se proliferar de uma maneira sem igual. E Deus está mandando isso. Ele fala, eu vou matar vocês pela peste. Não há como escapar do que eu vou fazer. E o texto fala que vai matar pelas feras da terra. O que são feras da terra? Haverá fome entre os animais. Os animais, até os domésticos, ficarão violentamente famintos. E alguns desses animais, devido ao seu próprio instinto, vão atacar uns aos outros. Cães vão comer gatos. Animais um pouco mais ferozes vão atacar os seus próprios donos. Eles estão com fome. As serpentes vão sair de onde elas estão e vão entrar nas casas e vão matar. Os animais peçonhentos vão se multiplicar de uma forma sem igual. Se você se deitar num chão, os ratos atacarão você para comer os doentes da época, né? Não você, mas comer pessoas daquele momento, atacando as suas feridas. As pessoas serão comidas pelas feras. Gente, ele está descrevendo um cenário aqui assustador. E o texto diz que ele mata 1/4 da humanidade. Vamos pegar os nossos dias hoje, tá bom? Quanto ao número de humanos hoje, nós batemos 8 bilhões. Nós estamos falando desses 4 cavaleiros eliminando 2 bilhões de pessoas. Sabe o que é 2 bilhões? Nós temos no Holocausto um massacre de 6 milhões. E eu estou falando de 2 bilhões. Está aqui, é Deus falando isso. Haverá uma morte na terra como nunca houve. E não tem para onde escapar. Fome, peste, guerra, doença. Como escapar disso? Você não precisa, os salvos não precisam temer isso, eles não estão passando por isso. Já pensou a igreja passando no meio disso? A gente se reunir no domingo aqui e fala, Senhor, nos ajuda, os animais estão nos atacando, os homens são... A igreja não é vista aqui. Mas isso é um anúncio. Gostaria que você pensasse num instante nas pessoas, ou até na sua própria vida. Se você não sabe o que é salvação, se Jesus não é o seu Salvador, trema, que o sono seja tirado de você, que você não durma até você estar com Deus, porque é isso que vem pela frente. O melhor não está por vir para esse mundo. Vem rapidamente se aproximando. E esses cavaleiros gostariam de aparecer, mas existe alguém o detendo. E esse alguém que o detém continua oferecendo para você, todos os domingos, dia após dia, a oportunidade de escapar, dizendo, vem. Eis que estou à porta e chamo. E se alguém ouvir a minha voz? Por que as pessoas estão rejeitando a voz do Salvador? Dias vêm em que isso vai se alastrar de uma maneira tal. Queridos, as aplicações desse texto, elas são duas em relação aos incrédulos. Os incrédulos deveriam parar, abandonar a loucura total. Se você tem queridos na sua família, pessoas que você ama que não são crentes, essas pessoas são loucas. Jesus, isso não é ofensa não. Jesus disse
Quando disse para aquele jovem rico, louco, esta noite pedirão sua alma. É uma loucura você viver com tudo isso que você tem, sem saber que nada disso pode te livrar da calamidade que se aproxima. Ore a Deus arrependido. Se você não é crente, vá a Deus e fala, Senhor, perdoa-me, salva, e implore por salvação. Peça para que Ele livre você do mal que está se aproximando. Porque se você depositar a fé em Cristo como seu Salvador, nada desses cavaleiros vai tocar você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua vida e você vai poder cantar a música que diz, seguro estou, não tenho temor do mal. Por quê? Guardado pela fé em meu Jesus. É isso. Eu não temo o mal que vem pela frente, porque no poder de Cristo Mestre a minha vida salva está. Gente, é motivo de você viver a vida contente pulando. Não importa se você tem doenças, não importa se você é rico, se você enfrenta lutas. Você está guardado do poder do mal que vem à frente. Mas se você não é um crente, não existe poder que faça você escapar do que vem. Fico alerta. No caso dos crentes, os crentes deveriam ter algumas atitudes. A primeira delas é, seja mais grato. Quando você enxerga o tamanho do livramento, você deveria dizer mais vezes para Deus, obrigado. Senhor, obrigado. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu fui liberto do que vem pela frente. O anticristo não vai me enganar. O anticristo não vai me destruir. Por quê? Porque o Senhor me comprou. Muito obrigado. Eu enfrento provações aqui, é verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Mas eu não vou enfrentar o momento pior da história, porque Ele me guardou. O anticristo vai ser amado pelo mundo, mas você não tem que temê-lo. Então diga a Deus, obrigado. Porque eu não conseguiria escapar disso se o Senhor não tivesse me comprado. Segundo aspecto, pensando no Cavaleiro Vermelho, os crentes devem olhar e não... O crente não pode desanimar. Por quê? Trabalhe pela paz, mas saiba que o mundo não a terá e nem a deseja. Meio triste falar isso, né? Lute pela paz, vá em frente. Mas esse mundo não vai desfrutar da paz, porque eles não querem. Jesus disse, eu sou o príncipe da paz. Se você não quer o príncipe da paz, você não pode ter a paz. Existe uma paz que o mundo oferece. O próprio Jesus disse, deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou-la como o mundo faz. Então existe uma paz que o mundo oferece. E a paz que o mundo oferece não poderá livrar as pessoas do que vem pela frente. Mas você pode dizer, Senhor, obrigado. Talvez você esteja sentado aqui e você tenta pacificar pessoas no seu trabalho. Você é zombado no trabalho, você é zombado na escola, você é zombado na família. E você fala, como eu queria ter paz. Não desanime, continue trabalhando pela paz, mas saiba que você não vai conseguir implantar essa paz aqui. Esse mundo não quer ela. A paz que você oferece, esse mundo não quer. Então conviva, vá administrando, transitando, até que chegue o dia em que o Senhor chame e coloque fim a toda essa história. Terceiro aspecto, pensando no Cavaleiro da Fome, seja mais sábio. Olha só, veja nessa história quão inútil é acumular bens apenas para essa vida. Se você quiser falar assim, hoje, eu vou estocar dinheiro, pode estocar, não vai adiantar. Se você não for um crente, você ficar neste mundo, no momento em que o Cavaleiro Negro chegar e haverá fome na terra, o que você acha que vai acontecer com os seus bens? Você, a partir de hoje, fala assim, bom, eu não sou crente e a partir de agora eu vou estocar ouro em casa. Você começa a estocar, o que vai acontecer? Quando chegar esse momento, as pessoas vão saquear a sua casa. O que você acha que aconteceria com o mercado? O mercado fala assim, ó, vocês estão famintos, eu tenho comida aqui, mas só vou vender para quem tem dinheiro. O que vai acontecer com o supermercado? Nunca viu as pessoas invadindo o mercado, depredando tudo e roubando tudo? Se você estocar comida na sua casa, vão roubar a comida da sua casa, vão bater em você e vão roubar toda a comida que você tem. Se você estocar dinheiro, o que você fizer é inútil. Ninguém pode escapar do juízo que Deus vai empregar. Então, viva a vida. Acumule recursos, mas não acumule pensando só aqui. Porque Deus está ensinando. Os que fazem isso vivem uma vida de inutilidade. Porque quando a calamidade chegar, a guerra, a fome e a peste, nada do recurso das pessoas poderá livrá-lo. No tempo do auge da pandemia, pessoas milionárias morreram. Elas lutaram com todos os recursos, não adiantou, a peste as levou. Deus está no controle.
Não guarde recursos para essa vida. O próprio Jesus disse: acumulai tesouros no céu, onde a traça não come, o ladrão não chega. Acumule lá. E por fim, aos crentes, preste atenção, seja mais confiante. As pestes e as feras devem ser temidas, mas jamais devemos temer o tormento. Vou tentar explicar a frase para você. Continue, nós, crentes, devemos temer as pestes. Novas doenças, novos vírus vão surgir. Devo ter medo disso? Deve. Deve orar: Senhor, me livra. E aí vem uma outra Covid, vem outra doença e outra não sei o quê. Tempo atrás estava lendo sobre uma doença absolutamente, infinitamente mais severa do que o Covid, uma doença dos camelos. E os especialistas dizem: se esse vírus estava contido, teve um surto numa região lá e eles cercaram tudo e conteram. Se esse vírus sair daqui, ele vai disseminar a raça. E você fala: meu Deus, devo temer a peste? Deve. Devo fazer uso dos recursos medicinais, vacina, não sei o quê? Se você assim quiser, faça. Tema a peste. Tema também as feras. Devo continuar temendo o escorpião? Eu devo temer os animais ferozes? Deve temer. Mas o temor do crente para aí. Porque você não deve temer o inferno. Porque se a peste levar você, ela te leva para os braços do seu rei. E se as feras matarem você, as feras te levam para o braço do teu pai. Mas no mundo afora, à nossa volta, quando eles adoecem no hospital e morrem, quando as doenças chegam, eles são levados imediatamente pela morte, sendo que o inferno vem seguindo a morte, tragando cada uma das pessoas que morreu sem ele. Então você tem que ser mais confiante. Senhor, eu estou doente, mas haja o que houver, o meu fim é bom, o Senhor me aguarda. Confiança nele. O crente tem que andar seguro. Vamos orar. Tome alguns instantes para você agradecer a Deus. Se você, crente, agradeça a Deus pelo tamanho do livramento que é dado a você. O anticristo não poderá governar a sua vida. A espada cruel não tocará você. A fome que vai se alastrar no mundo não cairá sobre você. Nem a morte seguida pelo inferno. Talvez você morra se o Senhor não te buscar antes, mas a morte não levará você para o inferno. Louvado seja o Senhor. Diga a Ele: Senhor, seguro estou, não tenho temor do mal. Eu estou guardado pela fé em meu Jesus. Não quero recear, não quero ter medo de nada, porque no poder de Cristo Mestre, a minha vida salva está. Do perigo presente